comigo a seguinte situação. Um homem muito rico, ele tem 2 filhos. E de repente um dos filhos chega para ele e fala: pai, eu quero a minha parte da herança. E esse filho é o filho mais novo. Então o pai resolve repartir a herança e entregar a esse filho aquilo que lhe pertence. Então esse filho, além de tomar posse da herança, passa alguns dias, ele resolve arrumar as malas e ir para uma terra distante. Então esse filho pega a herança que o pai deu, pega as coisas que lhe pertencem e vai para uma viagem numa terra muito distante. E lá ele desfruta de toda a herança que recebeu. E ele gasta toda a herança em curtição e farra, vivendo da forma que ele quer. E de repente vem uma fome sobre a terra e ele não tem mais com quem contar. O dinheiro que ele tinha, ele já não tem mais. Então ele resolve pedir emprego para um homem daquela terra. E o homem dá um emprego para ele. E que emprego é esse? Cuidar dos porcos. E agora, o filho que tinha o aconchego da casa do pai, que tinha servos a seu dispor, que tinha o dinheiro do pai, não tem mais. Ele começa a cuidar dos porcos e com fome, porque uma hora a fome vem. E quando a fome chega para aquele menino, ele olha para a comida dos porcos e sente vontade de se alimentar. Aí ele percebe que chegou no fundo do poço. Aí ele vai sentir saudade. E não é saudade do dinheiro, não é saudade dos amigos que estavam com ele farreando, não é saudade da herança que recebeu, nem da liberdade que ele tinha. Ele vai sentir saudade da casa do pai. E ele vai pensar: até os servos do meu pai vivem melhor do que eu nessa situação. Vou voltar para a casa do meu pai e pedir perdão para ele. Pedir para que ele me aceite como um dos seus servos. Eu não preciso ter o posto de filho novamente. Eu só quero que ele me perdoe e me aceite como servo. Então aquele jovem, ele vai pegar tudo e vai retornar para a casa do pai. Só que o que ele não esperava é que o pai estava esperando ele de braços abertos. Quando o pai o avista de longe, chama um dos servos, coloca roupa nova, coloca sandália nova, coloca um anel no dedo e diz: vamos comemorar, porque o meu filho que estava perdido retornou para casa. Sabe o que eu quero que você reflita com isso? Isso não é uma história, uma simples história. Está relatada no livro de Lucas, no seu capítulo 15, a partir do verso 11. É a história do filho pródigo. E sabe o que eu quero te dizer? Assim como aquele filho pródigo, quando ele sentiu saudade da casa do pai, ele percebeu que ele tinha perdido tudo, menos o endereço de casa. Ele tinha perdido o dinheiro, mas ele ainda sabia como voltar para o aconchego do pai. Ele tinha perdido os amigos, mas ele ainda sabia que tinha um pai esperando por ele em casa. E ele aguardava o desprezo de ser um servo, quando na verdade o pai tinha um lugar para colocar ele. E não era um lugar, uma posição menor nem inferior, era a posição de filho, porque mesmo quando ele foi para longe, ele não perdeu a posição. Então, se você está distante da casa do pai e está sentindo saudade, não se preocupe. Não se preocupe com quem vai estar lá, com quem vai te olhar torto, com quem vai desprezar você. Só se preocupe com uma coisa: o pai te espera e ele não vai te desprezar, porque aquele filho pródigo, ele entendeu e ele se arrependeu. E a palavra do Senhor vai dizer em Salmo 51:17 que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Assim como aquele pai não desprezou o seu filho, mas perdoou ele e colocou ele novamente na posição que lhe pertencia, a posição de destaque na casa, a posição de veste nova, a posição de sapatos para os pés, a posição de ter o anel no dedo e a posição de ser lembrado e comemorado numa festa. É isso que o pai tem reservado para você. E bem certo que diante dessa situação haverá alguns que vai julgar a posição do pai ou até mesmo do filho, que foi o que o seu irmão fez quando olhou para o pai e disse: eu estou sempre aqui e o Senhor nunca fez uma festa para mim. E aquele filho
mais velho, ele não entendia que o pai, que ele não era melhor do que o que tinha ido embora, e nem o mais novo melhor do que ele. A cadeira e a posição do filho pertencia aos dois, independente de quem errou e foi embora. O que importa é que o filho voltou para casa. Então volte, porque o pai te aguarda de braços abertos.